students. I am teacher Nemer Geonon. I'm very happy to be here with you today. Let's begin our English class. Ok, vamos lá. Time to study, hora de estudar. Então, senta na poltrona, relaxa e vamos praticar inglês, ok? Let's go, student! Let's prevent. Vocês vão ver aí, sétimo ano, que nas nossas aulas de inglês, sempre vou dar umas dicas de prevenção diante desse momento de pandemia. Então, trouxe aqui algumas dicas em inglês, vou ler para vocês, depois traduzir e tomem seus devidos cuidados. Tomar cuidado em inglês é take a care, ok? Let's go! Let's prevent. Vamos prevenir. Stay at home. Fique em casa. Keep your distance. Mantenha a distância. Wear a mask. Use a máscara. Clean your object. Limpe seus objetos. E wash your hands. Lave sempre as suas mãos, né? Que é muito importante esses cuidados. Quando eu tomo os devidos cuidados, ao invés de eu estar só me prevenindo, eu estou prevenindo a mim e aos outros. Então, fiquem atentos, pay attention, nesses cuidados contra o coronavírus, ok? Let's go! Hoje nós vamos falar sobre feelings and emotions, sentimentos e emoções. Eu peguei esse assunto porque está dentro do PET de vocês, tem diversos textos falando sobre emotions, sobre feelings, sobre os emojis mesmos, que são tão usados aí no nosso dia a dia, como uma nova forma de linguagem. Então, prestem bastante atenção, espero que a aula de hoje seja bastante produtiva e vamos lá, ok? Temos aqui o script. Vocês vão ver que todas as nossas aulas a gente tem um script, que é o roteiro do que a gente vai trabalhar hoje. Então, no roteiro de hoje, nós temos o uso do adjetivo, dos adjetivos que expressam sentimentos e emoções, algumas noções gramaticais, apresentação de vocabulário relativo a essas aulas, ok? How do you feel today? Como você está se sentindo hoje? For example, I'm very happy because I'm to be here with you. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, ok? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Então, vocês viram aqui que nessas duas sentenças eu faço a mesma pergunta, certo? Uma, eu tenho o verbo to be, que é a segunda sentença, o are, e a primeira eu uso o auxiliar do para fazer essa pergunta. Ou seja, quando eu não tenho o verbo to be, que é o am, is ou are dentro de uma sentença, eu preciso buscar algum auxiliar para fazer essa pergunta. No caso aqui, eu busquei o do, que é um auxiliar do simple present, para quando não é a terceira pessoa. Depois, na próxima sentença, nós vamos ver quando é a terceira pessoa, ok? Então, how do you feel today? É a pergunta para como você se sente hoje, ou posso perguntar, how are you feeling today? Ok? Todas duas é a mesma pergunta. Então, tanto faz, você vai encontrar de uma forma ou de outra. How does she feel today? Ali também eu não tenho o verbo to be, só que eu quero saber como ela se sente hoje. Ela é she, está na terceira pessoa, então eu busquei o auxiliar does. Does é para he, she, it no presente, e o do, quando não tem verbo to be, eu uso para as outras pessoas que não sejam he, she, it, ok? How does she feel today? She feels upset, she is sad, she's blue. Essas sentenças, coloquei 3 sentenças com 3 adjetivos diferentes, porém falam a mesma coisa, para vocês verem que no inglês tem uma palavra com vários significados ou um significado com várias palavras. Então, aqui, ó, she feels upset. Ela se sente, tipo, para baixo, na bad. Ou she is sad, ela está triste. E o que é muito usado também, é quase uma gíria, é she's blue. Eles usam a palavrinha blue, que é a cor azul, para dizer que a pessoa está triste, que ela está para baixo. Então, essas três frases significam a mesma coisa, que a pessoa não está bem hoje. Então, she feels upset, she is sad, she's blue, ok? Depois nós temos as duas sentenças abaixo. She feels happy, she is glad. Também são duas sentenças que estão dizendo a mesma coisa, que ela está feliz, alegre. Então a gente pode usar tanto o adjetivo happy quanto o glad. She feels happy, she is glad, ok?
How is he feeling today? Agora eu fiz a pergunta, ao invés de usar o auxiliar do e does, eu peguei o verbo to be, is, que é o auxiliar do he. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, esse verbo to be vai para frente do pronome. Então, ao invés de ser he is, vai ser is he. Então, how is he feeling today? He is feeling sick. He is ill. Então, essas duas sentenças para falar a mesma coisa. Ele está doente, sick. Sick significa doente no sentido de gripado, um resfriado leve. E ill é, por exemplo, se a pessoa está internada ou uma situação um pouco mais grave. Então, as duas coisas falam sobre doença, mas no sentido de intensidade diferente. Então, he's feeling sick, he is ill. Okay? He's feeling afraid, or he is scared. Afraid é tipo amedrontado, com medo. E scared é assustado. As duas coisas também falam mais ou menos no mesmo sentido. He's feeling afraid, he is scared. Ilustrei lá com uma carinha assustada para dizer que é o mesmo significado, ok? No próximo aqui eu tenho How do you feel today? I feel worried or I'm tired. Essas sentenças eu não encontrei outros adjetivos que se aproximam desses. Mas worried significa preocupado e tired significa cansado. Então, na primeira sentença, eu usei o verbo significativo feel para falar que eu estou preocupado. E na segunda, eu usei o verbo to be, o am, para falar que eu estou cansado. Então, eu posso falar eu me sinto com feel ou eu estou. Todos os dois dão o mesmo sentido. Só para vocês verem aí que eu posso usar tanto o verbo significativo quanto o verbo to be, que seria um verbo de ligação, ok? Sentimentos, feelings. Então, assim, o ser humano ele tem diversos tipos de sentimento. Como a gente está aprendendo em inglês, eu coloquei cada um dos tipos de sentimento para a gente falar em inglês. Por exemplo, love, que é um sentimento de amor. Fear, que é um sentimento de medo. Anger, que é um sentimento de raiva. E surprised, que é um sentimento de surpresa, de alegria, certo? Então, eu tenho todos esses sentimentos aqui, ó. Love, fear, anger and surprise, ok? O que é feeling? É um estado emocional. Como eu me sinto no momento. Por exemplo, sick. Sick é doente. Então, às vezes eu estou doente nesse momento, mas depois eu não estou mais. Passou uns dias, eu já me recuperei. Então, esse é um tipo de feeling, um tipo de sentimento, certo? Cold, que significa frio. Às vezes eu estou com frio agora. Coloquei um agasalho, já não estou mais. Ou upset, para baixo. Na bad, mal, às vezes eu estou me sentindo nesse momento e depois eu posso melhorar. Então, a gente caracteriza como feeling, um estado emocional, como me sinto no momento. Emotions são seus sentimentos internos. Por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, glad, sou uma pessoa triste, sad, ou eu sou uma pessoa confused, confusa. Então, tem essa diferençazinha, todos são adjetivos, todos caracterizam sentimentos e emoções, porém, para a gente poder ter um significado maior, mais amplo, entender mais sobre esse adjetivo, eu coloquei aqui o que é feeling e o que é emotions, ok, student? Devemos sempre tentar pensar em inglês. Ah, mas como assim, professor? Como que eu vou pensar em inglês? Já está tão difícil eu pensar em português. Por quê? Porque tem termos dentro de uma língua que não tem tradução, né? Então, assim, às vezes eu fico procurando como que eu vou falar aquilo, tentando traduzir tudo, e não é legal, porque tem coisas que vêm para a nossa língua e o sentido se torna completamente diferente. Aqui eu coloquei alguns adjetivos que eu não consigo uma tradução para o português, então eu preciso pensar um pouco em inglês, porque como eles são traduzidos lá, não é o jeito que a gente fala aqui. Por exemplo, hungry significa faminto, mas dificilmente eu falo assim, eu estou faminto agora, né? Geralmente eu falo, eu estou com fome. Com é uma preposição, né? E a fome, o substantivo. Eu não tenho essa construção em inglês, senão eu teria que falar with hungry, com fome. Isso não existe. Então eu uso hungry já como um faminto, eu estou faminto, ou seja, eu estou com fome. Então a gente tem que ter essas malícias na tradução, para que a gente tenha um entendimento maior da língua. Afraid, amedrontado.
A gente fala, eu estou amedrontado? Não, eu estou com medo. Então, o medo Então, quando a gente coloca a preposição mais o substantivo e trago isso para o português, às vezes eu não tenho a tradução fiel, certo? Angry, raivoso. Falo raivoso em português? Geralmente a gente fala com raiva, certo? Ou thirsty, com sede, que significa lá um sedento. Eu quase nunca ouço falar eu estou sedento, certo? Às vezes eu falo eu estou com sede. Então a gente tem que ter essa técnica de tradução para facilitar o entendimento da língua, ok? Trouxe aqui uma curiosidade aqui, ó, curiosity. A palavra saudade não é particularidade da língua portuguesa, porque é derivada do latim. Existem em outras línguas românicas. No espanhol tem soledad, que é quase uma tradução de saudade, mas também uma tradução de solidão. Porém, o sentido, no entanto, está mais próximo da nostalgia de casa, a vontade de voltar ao lar. A originalidade portuguesa foi a ampliação do termo a situações que não a solidão sentida por falta do lar. Saudade é a dor de uma ausência que temos o prazer em sentir. No inglês não existe esse termo, então utiliza várias formas para falar sobre esse sentimento. Podemos variar bastante em suas aplicações. Então isso aí é muito discutido. Por exemplo, tem professor que fala que não existe saudade em nenhuma outra língua, né? Por que a gente acaba caindo nessa teoria? Porque a saudade, por exemplo, em espanhol ali que deu o exemplo da soledad, é como se você estivesse sentindo uma falta de casa, né? A nossa saudade ela é mais ampla, é a dor que a gente sente da falta de alguém e às vezes a gente até gosta de sentir, né, essa falta, essa saudade. Então, por exemplo, no inglês eu não tenho essa palavra. Então, se eu quero falar que eu estou sentindo falta de alguém, uma saudade por falta de alguém, eu falo I miss you. I miss you so much. Eu sinto muito sua falta. Ou se eu quero falar, por exemplo, que eu estou com saudade da minha casa, né? Estou sentindo muita falta da família, da minha casa. Então eu falo homesick. She is homesick. Ou seja, ela está com saudade mesmo da casa dela, com vontade de voltar ao lar. E tem outros termos para designar essa palavra em outros tipos de sentença e de situação do dia a dia, ok? Na língua inglesa, de forma geral, o adjective vem sempre antes do substantivo. O substantivo em inglês significa noun. Então, isso também é uma regra que é muito perguntado pelos alunos. Assim, fala assim, parece que em inglês vem tudo ao contrário, né? Porque geralmente o adjetivo ele vem antes, geralmente assim, numa forma geral mesmo, eu quase nunca vi, mas como se tratando de gramática, a gente tem vários pesquisadores que às vezes podem ter colocação de adjetivo depois do substantivo. Porém, de forma geral, o substantivo tem que ser colocado, o adjetivo, aliás, I'm sorry, desculpe, tem que ser colocado antes do substantivo. Então vejamos nesse exemplo aqui, ó. She is a scared girl. Coloquei a imagem de uma garota bem assustadinha aí para falar que ela é uma garota assustada. Não que ela está assustada nesse momento, ela é uma garotinha assustada. Então eu qualifiquei essa garota. Garota é o nome, scared é o adjetivo, assustado. Ele veio aqui antes do substantivo, ó. Está aquele, ó, scared girl, garota assustada, ok? Aí na hora de traduzir, tem que ter essa malícia também, porque senão eu vou traduzir assim, ela é uma assustada garota. E a gente fala isso em português? Não. Então, por isso que é o reforço de estar sempre pensando em inglês, pensando no formato daquela língua. Né? A gente pensa assim, isso eu não falaria na minha língua, então como que eu vou levar isso para minha língua materna, ok? Então, she is a scared girl significa ela é uma garota assustada, ok? Então, scared, assustado, girl, garota. Scared, adjective, girl, noun. Adjetivo antes do substantivo. Se eu tenho um chapéu azul, I have a blue hat. Blue, azul, hat, chapéu. Então, o blue, nesse caso, é uma cor, ela caracterizou é um adjetivo, então ele tem que vir antes do substantivo, ok? Que eu quis destacar
o dicionário Oxford, ele escolhe todo ano uma dessas palavras que são incorporadas no nosso vocabulário. Ah, tá usando muito a palavra internet, então ela vai ser a palavra do ano. Tá usando muito a palavra smartphone, então ela vai ser a palavra do ano. E no ano de 2015, a surpresa foi que eles colocaram esse emoji, né, que é um emoji da carinha sorrindo, para dizer que ela é a palavra do ano, ou seja, os emojis já viraram um tipo de linguagem. A gente consegue comunicar quase um assunto todo usando eles, através deles. Então, por isso que eu destaquei aqui para vocês. Então, emoji. A palavra emoji vem da união de i, que significa imagem em japonês, e moji, que significa letra. Ou seja, são símbolos que representam uma ideia, palavra ou frase completa. Esse símbolo tem aparência de expressões, objetos, animais, tipos de clima, etc. Viraram febre com o uso cada vez maior de smartphones. Hoje fazem parte da escrita e são considerados até uma nova linguagem. Por exemplo, a palavra do ano em 2015, escolhida pelo dicionário Oxford, foi o joy, né? O joy é essa carinha saindo a lagrimazinha nos olhos. A gente chama em inglês esse emoji de joy. Mas atenção, não confunda emoji com emoticons. Enquanto os emojis são caracteres independentes, os emoticons são carinhas ou símbolos feitos com os caracteres do teclado. Como, por exemplo, ali eu coloquei, né, o parêntese, um hífen, 2 pontinhos, para fazer uma carinha sorrindo. Ou o sinal de maior que ou menor que. I'm bad in mathematics, eu não sou bom em matemática, mas o sinalzinho eu acho de maior que com o número 3 para fazer um coração. Então, isso tudo aí é para eu falar que o emoji hoje é uma linguagem que está presente na nossa vida, e como a gente está trabalhando linguagens, é muito importante ressaltar, principalmente que um dos maiores dicionários do mundo, que é o Oxford, escolheu o joy como a palavra do ano. Estes são alguns emojis e os nomes deles em inglês. Coloquei aqui para ajudar vocês nas atividades do PET, volume 4, que tem atividade aí voltadas para os emojis. Então aqui com essas traduções vai ajudar bastante. Lembrando que a gente já está falando do dicionário, dictionary, então use o seu dicionário, use o seu tradutor, né, para que ajude você na realização dessas atividades, ok? É um excelente suporte. Então nós temos o grinning face, que é aquela carinha sorrindo, bem sorridente, bem alegre. Nós temos joy, que é essa que eu falei com vocês. E nós temos o blush, que é a carinha toda rosadinha, e o in love, onde tem coraçãozinho, in love, significa que está apaixonado, ok? A linguagem dos smartphones também, ó. Coloquei aqui um low, que significa risadas. Como que a gente faz essas interjeições através dos smartphones? O haha, o fun, o uau. O haha é só risada mesmo. O fun significa que está divertido, o assunto tá bom. O uau é uma interjeição. OMG é oh my god. E number one, que é esse último aqui onde tem o númerozinho 1, tá? Para falar que a pessoa tem primeiro em alguma coisa. Das mídias listadas abaixo, qual é a inadequada para o uso dos emojis? Vamos fazer essa questão comigo? É uma questão que eu peguei do pet de vocês para facilitar. Transmissão de rádio, WhatsApp and Instagram, Facebook Messenger. Então, qual dessas aqui que não usa o emoji? Transmissão de rádio, não precisa, né? Não é via message. Então, a gente só usa isso através das mensagens, ok? Qual desses emojis em inglês costumamos dizer joy, blush e in love? Ó, primeiro, joy, essa carinha sorrindo com a lagrimazinha. Segundo, blush, carinha toda rosadinha. E in love, esses coraçõezinhos aí para dizer que está apaixonado, right? Pessoal, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Vamos pensar aí nos adjetivos nessa aula, fazer com bastante atenção as atividades do PET, leiam, recorram ao dicionário. O Oxford é um excelente dicionário, tem outros, se você tiver aí em casa, mas às vezes você tem que procurar aquele que o significado está em inglês para te incentivar mais o uso da língua, ok? Thanks for watching, obrigado por assistir, ok?
e eu vejo vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com você, sétimo ano. Gostei demais da aula de hoje. Kisses and bye bye.